É com grande alegria que mais uma vez estou aqui para deixar uma paz do Senhor bem gostosa para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. João, capítulo 13, no verso 31, nos diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tendo dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós, que também vos uns aos outros vos amem. O Senhor Jesus nos deixa bem claro que nós temos que amar uns aos outros, para que possamos receber um dia a nossa coroa. Amar assim como Ele nos amou, porque sem amor é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também nos fala que Jesus, o Filho do homem, Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. A palavra de Deus fala que o Pai glorificar no Filho e o Filho no Pai. Por quê? Porque ambos são um só. Deus, ele esteve na terra, diante dos discípulos, em carne. Ele deixou a sua glória lá no céu. E muitos não sabiam que era o próprio Deus ali. Então, muitos até zombavam dele. Mas Jesus sempre estava dando a dica que ele, o Deus vivo, estava ali presente. E a Bíblia nos fala também que Jesus diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirá. Então ele perguntou, se aonde Jesus ia. Porque ele queria seguir a Jesus, continuar seguindo. Mas Jesus disse que para onde ele ia, não poderia ir agora. Não era o momento ainda deles ir. E aí Pedro disse: Por quê que eu não posso seguir a ti agora? Por ti eu darei a minha vida. Mas o homem é falho, porque Deus, ele deu seu próprio filho em favor de nós. Mas o homem, ele falha. Olha que Jesus respondeu para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Por que Jesus já sabia de tudo que ia acontecer? Porque Ele é o dono da vida. Jesus, ele conhecia cada pensamento. Ele sabia tudo que ia acontecer lá adiante, porque ele era o próprio Deus nessa terra e muitos estavam cegos e não enxergavam. Aí diz a Bíblia aqui em João, capítulo 14, diz assim: Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito: Vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo que nós não devemos turbar os nossos corações. Temos que crer em Deus, crer também nele, entendeu? Porque Deus, ele ouve suas orações, ele ouve o seu clamor quando você pede, mas pede em nome de Jesus Cristo. E nos fala a palavra de Deus ainda: Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar para nós um dia partirmos dessa terra. Eu acho que muitos naquela época não entendiam, porque não queriam muito saber quem realmente Jesus era. Jesus estava dizendo ali, se realmente vocês permanecessem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Chegar à presença de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a única maneira de conhecê-lo de verdade. E exatamente isso que Jesus diz a seguir. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também a meu Pai. E já agora vocês o conhecem e o têm visto. Verso 7. O que Jesus quer dizer com essas palavras é que os discípulos chegaram ao conhecimento do Pai, que isso só lhe for possível porque eles conheceram o Filho. A realidade é clara disso. É que no Filho ele estava tendo um relacionamento direto com o Pai. Além do mais, ainda que eles tivessem conhecido o Pai nos 3 anos anteriores, por meio de seu relacionamento ministerial com Cristo, o conheceriam muito mais por meio da morte sacrificial e da ressurreição do Senhor. Reconhecer que Ele é o único Salvador e não existe outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E olha que Jesus respondeu a ele. Disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Felipe, quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus estava dizendo ali para Felipe: Felipe, você não está me vendo, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E diz ainda no verso 10, não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai, quem está em mim, é quem faz as obras. Glória a Deus. Ele está dizendo que as palavras que ele está dizendo ali, o evangelho que ele estava pregando, ele não estava dizendo dele mesmo, mas quem estava falando era o Pai que está nele. Nós temos que estar confiante e crendo no nosso Deus, em Jesus. Porque se você vê Jesus, você vê Deus. Porque Ele é o Salvador e não existe outro que possa nos salvar. No verso 11 diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras. Por causa das mesmas obras. Deus é maior, Deus é poderoso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará as obras que ele faz e fará até maiores, porque ele foi para o Pai e ele nos dá o poder para pisar na serpente, para curar os enfermos, para repreender as enfermidades,
para repreender todas as moléstias diabólicas, todas as ansiedades, para repreender no nome de Jesus Cristo as depressão, porque muitas vezes são coisas malignas, precisa de oração. Então, meu amado, creia no poder de Deus, creia em Jesus, que você será vitorioso sempre. A Bíblia nos fala aqui em João, no capítulo 14, no verso 14, se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo, se você pedir algo no nome dele, ele fará. Mas você tem que ter fé, você tem que confiar, e sua vida tem que estar plena na presença de Deus, para que você receba as bênçãos de Deus, para que você tenha a autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma vida limpa no altar do Senhor. Não é de qualquer maneira, não, que nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Não é de qualquer maneira. Vamos expulsar uma enfermidade, expulsar um demônio, não. Tem que estar no altar de Deus, porque quem faz a obra é Deus, mais ninguém. Em nome de Jesus. Se me amar e guardar os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus. Deus roga ao Pai, rogará ao Pai, e enviará um outro Consolador. E ele enviou o derramamento do Espírito Santo sobre cada discípulo, cada vida, e hoje não é diferente. Ele derrama sobre nós também, mas nós temos que estar com a vida limpa diante de Deus, amando a Deus e cumprindo os mandamentos dele, conforme a palavra. No verso 17 diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque está impuro, está no pecado. Todos estão no pecado, praticando iniquidade, e Deus só habita no templo limpo, que é um corpo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Somente na vida daquele que aceitou Jesus, que ama a Deus e que obedece a Deus e cumpre a lei de Deus. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o que conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque Deus fala que o mundo não conhece, porque o mundo não recebe, porque o mundo não conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos enche, que nos lava, que nos purifica, nos fortalece e nos dá força para vencer. É somente aquele que aceita Jesus, que obedece a Jesus, que ama a Jesus e cumpre o mandamento de Cristo, que se arrepende dos seus pecados e segue a Jesus e sai do mundo de pecaminoação. Somente aquele que reconcilia, que se entrega para Jesus verdadeiramente. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus está prometendo que ele não nos deixará órfão. E ele voltará para nós, como ele foi e disse que voltaria para buscar a sua igreja. No verso 19, ainda um pouco o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Glória a Deus. O mundo não verá, mas aquele que ama a Deus, aquele que obedece a Deus, vive na presença de Deus, porque Deus vive nele, o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Então, meu amado, vamos se arrepender, vamos se chegar a Deus, porque o caminho é Cristo, não tem outra solução, não tem. No verso 20 diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Deus habita em nós, para aquele que ama a Deus e obedece a Deus e cumpre os mandamentos de Cristo. Aquele que não blasfema contra Deus, que não blasfema contra as coisas de Deus, contra o Espírito Santo, esse receberá a graça de Deus sobre a sua vida, desde que se arrepender dos seus pecados e vir para Cristo, porque Jesus é o único Salvador. Não existe outro caminho a não ser a Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A Bíblia fala que aquele que tem os mandamentos de Deus e guarda, esse é o que ama Ele. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu os amarei e manifestarei a Ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vens? Que te há de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e o faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus estava dizendo para os discípulos, Ele fará vos lembrar de tudo que eu disse. O Espírito Santo de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse? Vou e venho para vós, se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é o maior do que eu. Então, Jesus estava dizendo que ele vai para o Pai, porque o Pai é maior do que ele. Mas ele vai e vai voltar. Ele nos prometeu. E a hora está chegando. Então, se prepara, meu amigo, amiga. Jesus está voltando. Não perca tempo no mundo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele disse, eu vou para o Pai, e ele foi. E o momento da chegada dele está chegando. Vamos nos preparar, porque o caminho é Cristo e não existe outro. No verso 29 diz assim, eu vou-lo disse agora, antes que conheça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem a mim. Então Jesus está dizendo aqui, que já não falaria muito conosco, porque aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem nele. Então, meu amado, Satanás já está preparando o seu caminho para começar a reinar. O anticristo já está chegando. Então vamos se chegar a Deus, se arrepender dos pecados, porque não tem outro caminho não que te leva à salvação. Deus te dá a salvação, mas o diabo, ele quer te tirar da presença de Deus, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Quanto mais pessoas ele puder levar, ele vai tentar levar. E ele é atrevido. Então vigia. Aquele que está firme, permaneça firme. Aquele que está desviado, volta para Jesus. Porque não tem outro lugar para você ir não. Aquele que não voltar para Jesus, que permanecer no mundo e Jesus voltar, e você não se arrependeu dos seus pecados, você conhecendo a palavra de Deus,
Você já sabe para onde você vai, para a condenação eterna. Então se arrependa antes que seja tarde, antes que Jesus volte e venha buscar o povo lavado e redimido pelo sangue dele. Os escolhidos, aquele que ama a Deus, aquele que aceita a palavra de Deus, aquele que recebe Jesus em seu coração. Jesus está voltando. O que eu posso dizer para você? Se arrependa dos seus pecados, para você um dia morar nas mansões celestiais, morar na Nova Jerusalém. Como é gostoso, né? Estar com Cristo e ter certeza da nossa salvação. Fique firme na presença de Jesus, porque não há outra direção. Somente Jesus Cristo leva às mansões celestiais. Somente Jesus Cristo salva. Jesus, ele ama o Pai e ele fez tudo como o Pai ordenou. Jesus está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando um momento para buscar o seu povo, porque a Bíblia nos fala que passará céus, passará terra, mas as palavras de Deus não passará jamais.